Olá, meus amigos, boa noite. Nós estamos começando mais um programa Direção Espiritual. Muito obrigado. Obrigado pela sua companhia, pela oportunidade que hoje nós temos de entrar na sua casa, neste momento que para nós é tão especial. Um momento de reflexão, de pensar a nossa vida cristã à luz da palavra de Jesus. Porque você sabe que existe a possibilidade de a gente pautar a nossa vida cristã, né, em outras palavras que já estão muito distantes da de Jesus. Toda vez que nós perdemos o referencial daquele que nos orienta, podemos até ter a fachada da vida cristã, mas a gente não tem a essência da vida cristã em nós. Por exemplo, podemos fazer um trabalho sociológico lindíssimo, de ajuda aos necessitados, sem ter nenhum espírito cristão. É claro que o próprio trabalho por si mesmo já tem o seu valor, mas nós cristãos queremos levar um pouco mais que assistência social. Nós queremos dar mística ao nosso trabalho. Essa questão ressuscita uma velha reflexão que já fez parte do início do cristianismo e que ainda continua sendo um bom dilema para a gente poder viver nos dias de hoje. Até que ponto a minha obra, o meu trabalho é expressão da minha fé? O nosso padre fundador, no tempo que eu fiquei na congregação dos padres do Sagrado Coração de Jesus, Padre Leão Deon, ele dizia de maneira muito simples que Deus não pode fazer nada com as nossas obras se antes ele não possuir o nosso coração. É um movimento que antecede qualquer gesto. Uma mística, né, que nos perpassa, porque é a mística que nos transforma. De nada vale o meu gesto na direção do outro, fazer-lhe bem, se ele também não provoca uma ação em mim. O bonito do cristianismo é justamente a gente identificar essa dinâmica da transformação. E hoje nós vamos ter uma presença que vai nos ajudar a refletir isso, a partir de uma mulher que vivenciou bem a dinâmica desta fé que se mostra pelas obras. Mas aqui eu vou pegar, antes de começar a conversa com o Padre Joãozinho, esse texto da carta de Tiago, em que ele fala justamente dessa necessidade que nós temos de conciliar numa mesma estrutura humana, numa mesma estrutura de fé, a dimensão mística e a dimensão prática. Meus irmãos, diz Tiago, que adianta alguém dizer que tem fé quando não tem obras? A fé seria capaz de salvá-lo? Imaginai que um irmão ou uma irmã não tem o que vestir e que lhes falta a comida de cada dia. Se então algum de vós disser a eles: ide em paz, aquecei-vos e comei à vontade, se lhes dar o necessário para o corpo, que adianta isso? Assim também a fé, se não se traduz em ações, por si só está morta. Pelo contrário, assim é que se deve dizer: tu tens a fé, eu tenho as obras. Mostra-me tua fé sem obras, que eu te mostrarei a minha fé a partir de minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Mas também os demônios creem isso e estremecem de medo. Queres então saber, homem fútil, como a fé que não se traduz em obras é vã? Se o nosso pai Abraão foi declarado justo, será que não foi por causa de suas obras, a ponto de oferecer seu filho Isaque sobre o altar? Como estás vendo, a fé concorreu para as obras e as obras completam a fé. Foi assim que se cumpriu a escritura que diz: Abraão teve fé em Deus e isso lhe foi levado em conta de justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Podeis ver, pois, que alguém é justificado com base naquilo que faz e não simplesmente pela fé. Não foi a prostituta Raabe, da mesma forma, considerada justa em virtude de sua ação, quando hospedou os que vinham reconhecer a região e os fez regressar por outro caminho? Assim, como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Boa noite, seu padre. Tudo certo? Boa noite, padre. Continuamos ainda conflituados com a fé e com as obras, né? Pois é. Essa
esse binômio aí, fé e obras, já deu o que falar na história do cristianismo. Isso aí é dos primórdios, é a carta de Paulo, né? Mas você não acha que hoje o esclarecimento que a gente vive, e que eu acho que nem passou pelo discurso religioso, não, é um esclarecimento humano, de perceber que as pessoas estão cada vez mais críticas em relação às realidades. Hoje existe uma facilidade maior em compreender a fé através das obras, você não acha? Eu acho interessante, Fábio, que... E essa dissociação parece que não acontece tanto mais. Acho que está superada, ao menos no nível da reflexão teológica, inclusive no diálogo entre luteranos e católicos. É muito interessante que o Papa Francisco confirmou que ele vai na celebração dos 500 anos da Reforma Protestante, ou seja, de Lutero. Foi em 1517. Então, no ano que vem, nós vamos ter duas celebrações muito importantes. 300 anos do encontro da imagem de Aparecida, né? 100 anos de Fátima, né? 100 anos de Fátima e 500 anos da Reforma Protestante. E as teses de Lutero se resumem muito em duas, né? Três. Sola Escritura, só a Escritura, só a Bíblia, mas principalmente sola fide e sola gratia, ou seja, só a fé e só as obras. E a gente ficou brigando 500 anos para chegar à conclusão de que estávamos falando da mesma coisa. E aí a Igreja Católica e a Igreja Luterana fizeram um acordo escrito, isso está escrito, você encontra por aí o texto, mostrando que a fé e a graça se completam. Então a graça caracteriza a iniciativa divina, que é soberana, que é única, é só a graça. Mas a graça exige a minha responsabilidade, ou seja, a minha resposta. E isso é a fé. Então, se houve algum erro na manifestação de Lutero e na base da Reforma Protestante, foi este reducionismo, porque não dá para dizer só a graça ou só a fé. Seria a mesma coisa que dizer só Deus ou só o homem. Na verdade, a iniciativa gratuita de Deus se completa na nossa resposta. E Agostinho também tem uma solução interessante para isso, né? Que todo e qualquer movimento do humano para ser bom já é um influxo da graça em nós. Eu não tenho nem como me arrepender do meu pecado, eu não sou capaz de nenhum gesto de bondade se antes eu não estiver movido por essa ação gratuita. Tem uma frase interessante de Agostinho nesse sentido que diz: Deus que me criou sem mim não pode me salvar sem mim. Justamente. Ou seja, Deus pede o meu sim. É interessante aquele texto de Maria, não é? Que o anjo chega, faz a proposta, explica que tudo depende da graça, mas no final pergunta aí, você aceita? E ela diz, eis-me aqui. Esse eis-me aqui é a resposta humana a algo de nós do qual Deus precisa. É a nossa resposta, porque Ele quis nos dar liberdade. Então essa dinâmica da proposta de Deus com a resposta humana é o que faz o diálogo de salvação. E faz com que o discurso religioso se torne plausível, né, padre? A gente crer com razão é tão interessante, a gente não precisar abrir mão dos recursos da inteligência, da reflexão, você identificar que uma postura religiosa, ela tem fundamentos antropológicos sustentáveis diante de qualquer ateu. Olha, eu creio em Deus e isso se manifesta em mim de maneira natural, porque ao crer em Deus, eu sou naturalmente impulsionado a um respeito humano, a uma vida virtuosa, a uma compreensão ética cada vez mais profunda das realidades, das situações. Eu acho que isso acaba sendo um benefício para os dias de hoje. Uma fé encarnada que não abra mão dessa reflexão. Uma fé razoável. Razoável, isso mesmo. Crer com razão. Crer com razão. Quer dizer, o Papa João Paulo II tem uma encíclica chamada Fides et Ratio, a fé e a razão. Ele tem uma imagem interessante, ele diz: a fé e a razão são como as duas asas de um pássaro, sem uma das duas ele não voa. Então ele chega até a dizer, a fé sem a razão é fideísmo. É o problema hoje de um fideísmo louco que mata porque em nome da fé, e chama isso de religião, né? Justamente, né? E o outro é a razão sem fé, sem transcendência, sem perfume. É uma comida sem sal, né? É um discurso sem propósito. Você que estudou
profundamente a teologia da libertação, em alguns braços da teologia da libertação a gente acabou presenciando isso também, né? De uma experiência religiosa que se limitava a uma ação social. Parece que faltou um pouco de mística no discurso. Não estou dizendo em todos, não, pelo contrário. Acho que o que prevaleceu na teologia da libertação em muitos grandes pensadores foi justamente essa compreensão de Tiago, de uma fé que passa pela ação, mas que não abre mão da mística. Mas em alguns braços dessa teologia acabou tendo um certo exagero, né? Mas até pelas urgências, quem vê a necessidade do faminto, do pobre, né? do pobre, tem pressa. Você falava aí dessa mulher, a Madre Teresa de Calcutá, né? Ela é uma mulher apressada. Interessante que para Madre Teresa de Calcutá o carisma tem alguma coisa a ver com a pressa, né? Ela era uma mulher apressada. Eu estudei um pouco da vida dela e percebi que ela levantava 4 da manhã, como até hoje as missionárias da caridade levantam muito cedo e rezam durante 2 horas, porque o dia inteiro delas vai ser uma correria apressada para socorrer as urgências da fome, da miséria, da desnutrição e de tudo que são efeitos. E com uma disposição, né, João? Eu não tive a oportunidade até hoje de encontrar uma irmã da congregação de Teresa que não demonstrasse uma inteireza, uma satisfação de ser quem é. Na faixa de Gaza eu fiquei tão impactado. Foi a situação que mais me impressionou naquela viagem. Quando eu entrei naquele abrigo, né, naquele centro de um lugar onde recebem crianças, 80% filhos de muçulmanos que são rejeitados por terem deficiências. O sorriso daquelas 2 irmãs cuidando daquelas 60 crianças, impressionante. Muita gente não entendia a dinâmica mística de Teresa de Calcutá diante da iminência da morte. O sujeito vai morrer, mas ela dava a ele uma dignidade, né? E era interessante porque se ele era hindu, então ela levava água do rio Ganges, o rio sagrado, colocava na boca como uma forma de saciar a sede. Se ele era cristão, a unção dos enfermos. Se ele era judeu, tinha outro rito. Então é uma forma linda de diálogo e de respeito à fé do outro, né? Por isso eu acho que Teresa de Calcutá não é apenas uma santa de cidadania católica, né? É uma santa de cidadania universal. Você sabe que Teresa de Calcutá é a primeira pessoa que recebeu a canonização civil pelo Prêmio Nobel da Paz, né? E que recebe também a canonização cristã católica. Mesmo. Vai ser João Paulo os dois II, reconhecimentos, né? O João Paulo II foi indicado, mas não chegou a receber, nem póstuma. Mas Madre Teresa de Calcutá é a primeira Nobel da Paz que recebe. Que também será santa. Francisco receberia, Francisco de Assis, né? Ele é o símbolo da paz. É o pai de tudo isso, né? Eu acho que Teresa de Calcutá é a expressão atual, contemporânea de um Francisco de Assis. Ela está na estatura ela é medalha de ouro na santidade, né? Não é medalha de ouro, é 3, 4, 5, tem esses que ganharam 3, 4, 5 medalhas que estão acima. É um Bolt. Isso, alguma coisa assim. Correndo bem na frente. Está correndo bem na frente. Tanto que a gente João, levou tempo para entender. Essa questão tem me feito pensar muito. Às vezes eu encontro algumas pessoas que parece que elas estão num outro estágio de evolução espiritual. Essa capacidade, por exemplo, de não enxergar diferença religiosa, isso para mim é um fruto de evolução espiritual. De você só enxergar o ser humano. Ser humano com alguém que está visitado pela indigência, como alguém que me mostra quem eu sou, essa absoluta identificação com o outro. Interessante que um líder religioso que consegue isso tem uma repercussão muito grande nos dias de hoje. Por isso que talvez seja interessante essa oportunidade de retirar um pouco esse aspecto angelical de Teresa, que eu acho que vai fazer bem, mostrar esse humano que via no outro um humano e só. Como você mesmo está dizendo, o trato da diferença vinha depois, mas no primeiro momento ela não queria saber
se era uma prostituta, se era um ladrão. Ela está muito próxima da radicalidade cristã, né? De não ter esse filtro para poder dizer, olha, aqui nós só vamos abrigar, só vamos dar o direito de morrer com dignidade àqueles que estiverem professando a mesma fé que nós. Fábio, muda tudo quando a gente coloca Teresa no tempo e no lugar dela. Por exemplo, a gente fala muito de Gandhi, né? Gandhi é outro símbolo. Vamos dizer assim, é um santo hindu, né? Homem da paz. Reconhecido por eles da mesma maneira como nós reconhecemos os católicos. Quando foi a independência da Índia em relação à comunidade britânica? 1947, em Calcutá. Quando é que foi a grande decisão de Teresa de Calcutá de sair de um colégio onde ela era professora de geografia, de meninas ricas, e ir para o meio da rua e se tornar a santa das sarjetas? Ela decidiu isso no dia 10 de setembro de 1946. Estava tendo a revolução não armada, né, contra toda uma dominação britânica. Então, tudo isso aconteceu muito junto. Gandhi e Teresa de Calcutá estavam ali, né? Você juntos. sabe se existe registro desse encontrar em algum momento? Não. Não encontrei. Com a Indira, devia se admirar de longe, né? Com Indira Gandhi, sim. Com Mahatma Gandhi, eu não encontrei. Mas o ideal dos dois, da não violência, da paz, de um mergulho humano, assim, radical, né? Quase que incompreensível, da concepção humana da história. Porque Teresa de Calcutá foi professora. Durante 17 anos ela ficou. E finalmente, não sei se você conhece a história, naquele dia 10 de setembro, ela já estava doente, então mandaram ela para o norte, lá para o Himalaia, 600 quilômetros de Calcutá, para ela fazer um retiro. E acalmou um pouco aquela... Ela não conseguia conviver mais com essa diferença entre o lugar dentro do colégio, que era rico, e a pobreza que o povo vivia fora. E a guerra, e o sofrimento, e a fome, e gente morrendo. Então, dizer, vai fazer um retiro. E ela vai. O hábito era preto, era outra coisa, né? E quando ela pega Qual era a congregação original dela? As Irmãs de Loreto, né? Naturais da Irlanda. Quando... É que tem toda uma história em relação a isso também, mas ela era diretora do colégio. Então, você vê, professora de geografia, diretora de um colégio, zona de conforto, mas inconformada, indignada com a situação. Vai, mas antes de ir, ela pega o trem e ela ouve uma voz. 10 de setembro de 1946. Olha só, ela vai ser canonizada no dia 4 de setembro de 2016, daqui a pouquinho, com o Papa Francisco. 70 anos depois, exatamente. Nem sei se alguém está percebendo isso. Naquele dia 10 de setembro de 1946, ela escuta uma voz: tenho sede. Ela vai adiante. Aí ela escuta de novo: tenho sede. E o trem vai indo embora. E 500, 600 quilômetros ela ouvindo: tenho sede. E ela começa a entender que é Jesus crucificado que está falando com ela na figura de um pobre sedento. Ela continuou ouvindo essa voz até o fim da vida. E a vida toda de Teresa se resumiu em dar água, dar saúde, dar sorriso, dar alívio para o Jesus sedento na cruz. Então, quando você chega em qualquer comunidade das missionárias da caridade, preste atenção, lá tem uma capela, um crucifixo, do lado está escrito: tenho sede. Essa é a mística delas. São religiosas, missionárias da caridade, que querem dar um pouco de água para esse Jesus que está sedento na figura dos mais pobres dos pobres. Tudo em Teresa se resume nisso: tenho sede. Mas tem um detalhe: ela poderia ficar muito feliz com isso, né? Ela poderia ficar muito satisfeita, realizada humanamente. Eu sou a Prêmio Nobel da Paz. Tudo isso para ela não tinha nenhum tipo de satisfação. Ela vivia em permanente penumbra espiritual. Ela chega a dizer nos diários secretos dela, que depois foram publicados, que ela era uma santa da penumbra.
né? E uma mulher que não sentia a presença de Deus naquilo que ela fazia. Ela não sentia que Deus estava contente. E apesar disso ela fazia. Alguns disseram, então era uma doida, ela era uma louca, né? Não, ela era uma santa que estava na estatura de um São João da Cruz, de uma Teresa d'Ávila que entende o significado da noite escura. Só que para ela a noite escura durou de 1946 até o fim da vida. Sabe que 2 anos depois, 1948, finalmente o Papa Pio XII autoriza que ela saia como freira do convento para viver na rua. Uma coisa fora de padrão, mas foi aceito pela igreja. E o bispo comunicou isso para ela, lá em Calcutá. Ela saiu por aquele, com um dinheirinho no bolso. Lá, o primeiro pobre que já pediu, ela já entregou o dinheiro, continuou sem nada. Aí já pediu um pedaço de pano normal, que é essa roupa aqui, né? Essa aqui é a capa do livro do Milagre de Teresa. Essa roupa muito conhecida dela era a roupa de qualquer mulher indiana, não era a roupa de uma freira, de uma religiosa. Ela põe esse pano em torno de si, que chama sari, e vai cuidar dos mortos, né? Na rua. E sabe o que aconteceu? Nada. Ela ficou doente também. Ela não se alimentava. E aí, alguém disse para ela, irmã, você é professora, você não é enfermeira. Então ela teve a humildade de procurar religiosas no norte da Índia, que eram religiosas médicas, para aprender primeiros socorros e enfermagem. E aí a irmã lá, uma das irmãs, que eu cito aqui no livro, disse para ela assim, irmã Teresa, o que é que você come? Ela falou, só arroz e sal. Aí eu disse, por que só arroz e sal? Porque é isso que os pobres comem, eu só posso comer o que os pobres comem, quando eles têm, senão eles morrem de fome. A irmã disse, irmã, você quer ajudar Jesus, que está com sede? Então você vai comer assim, assim, assim. E aí ela entendeu que o segredo era a ponderação. E olha, viveu dessa dieta, Fábio, que hoje seria elogiada pela Gisela Savioli, todo né? mundo. Todo mundo. Viveu de uma dieta equilibrada e viveu magre. Aliás, as missionárias da caridade todas são assim, não tem obesidade lá não, né? São saudáveis. E viveu 87 anos, meu caro. Estilo de vida saudável, tá vendo? Estilo de vida saudável, modesto, simples, sóbrio, mas saudável. Aí não teve como, né? Hoje estão ressuscitando até o valor do jejum na nutrição. Ah, é? Os estudos mais... os nutrólogos agora, todos indicando o jejum como uma prática saudável. Sabe, todo livro que a gente escreve, a gente se sente meio pai, né? De um livro. Quer dizer... na minha dedicatória você escreveu isso, né? Como é que é? Eu não Como lembro. não fazemos filhos, fazemos folhas. Esse é o 41º. Espero que a gente não tenha feito filhos, né? Se não fez filho, faz folha. Graças a Deus, minha cota tá zerada. Eu aqui fiz muitas folhas. Fizeram me arrumar, você sabia? Outro dia, tem uns 2 anos. A produção do Ratinho entrou em contato com o meu escritório, porque tinha uma senhora dizendo que tinha 2 filhos meus. 2 ainda? Aí, aquela confusão, né? Lá do Paraná, no interior do Paraná. Aí depois aquela história, aquela confusão toda, e eu muito tranquilo, né? Eu tenho consciência da vida que eu vivi até hoje. Aí eu falei, então tá bom, manda informações, né? Antes da gente aceitar que a gente vai lá resolver a questão. Um menino eu teria que ter feito, o filho dela eu teria que ter feito a produção, eu teria que quando eu tinha 9 anos. E a menina um pouco mais tarde, eu teria que ter tido 12 quando fui pai da menina. Mas aí depois, tadinha, descobrimos que era uma senhora desequilibrada. Durante muito tempo ela dizia que os filhos eram filhos do Ayrton Senna. Aí depois cismou que era eu. Então, mas não fazemos filhos, fazemos folhas. Esse livro aqui, eu não consigo olhar para ele como um filho. Para mim, esse livro eu sou filho do livro, não é? Por que você diz isso? Primeiro porque a ideia não foi minha. Né? Eu não tinha a mínima ideia. Fábio, eu tinha muitos outros livros para escrever, né? Como a gente sempre está na frente, né? O livro que está nascendo dentro da gente agora, o povo vai encontrar daqui a 1 ano, né? Então é um processo de gravidez mesmo, né? Então eu não tinha essa ideia. Quando cheguei em março, o editor da editora Planeta, que publicou esse livro, né? Essa belíssima
belíssimo trabalho editorial que fizeram aqui com fotos e tudo. Ele chegou para mim e disse: você sabia que o Papa marcou a data da canonização de Madre Teresa? Eu falei: olha, eu não sabia. E eu não sei por que você está me falando isso. Ele falou: não, porque a gente gostaria de escrever um livro sobre o milagre. Eu falei: mas que milagre? O milagre que permitiu a canonização. Eu falei: e daí? O que eu tenho a ver com isso? Ele falou que o milagre... E você não tinha nenhuma ligação com Teresa? Nada, Fábio. Conhecimento... Nada, eu conhecia ela do que nós todos sabemos, sim, uma santa dos pobres, etc. Mas não tinha nada, isso que eu te falei tudo até agora, eu não sabia nada. Aí eu falei para ele assim: e o que eu tenho a ver com isso? Ele falou: o milagre aconteceu no Brasil. Eu falei: aonde? Em Santos, São Vicente, na ilha de Santos, que é uma ilha, você já se deu conta? Sim. Que aquilo é uma ilha com pulmão que tem os dois lados? Muito interessante a geografia de lá. Lá aconteceu esse milagre em 2008. E aí, a história, meu caro, eu fui lá. E você vai contar daqui a pouquinho como é que foi a saída a Santo São Vicente. Hoje nós estamos com muita alegria recebendo o Padre Joãozinho, falando com conhecimento de causa do milagre de Teresa, que resultou esse livro. Madre Teresa, que será canonizada no dia 4 de setembro agora. E nós temos a alegria de receber o Padre Joãozinho para nos ajudar a entender o que foi esse milagre. Daqui a pouquinho a gente volta com o programa de Direção Espiritual. Estamos de volta com o programa Direção Espiritual. Muito obrigado. Hoje com a presença, a participação do nosso querido Padre Joãozinho. Cumprimentar o nosso pianista querido, Christian. Boa noite, meu querido. Muito obrigado. Queria fazer um convite a você que é de Feira de Santana. Próximo sábado, dia 3, eu estarei aí. No dia 4 eu estarei em Itaberaba. Primeira vez que vou ter a oportunidade nessa cidade aí também, na Bahia. Dia 7 de setembro, no Congresso Love, em São Paulo, um congresso para mulheres. No dia 10, no Rio de Janeiro, no Vivo Rio. No dia 18, em Teresina. Dia 21, em Guariba. Dia 23, Curitiba. Dia 24, Joinville. E no dia 25 de setembro, em Niterói. Então, programe-se aí. Veja qual é o lugar mais próximo, se você tiver a oportunidade para estar conosco. Serão... várias passagens pelo Brasil levando esse novo show, A Estrada Sou Eu. Você é o nosso convidado. João, quanto tempo você levou para escrever esse livro? 1 mês. O bispo de Santos... Você está igual um coelho também para escrever livro. O bispo de Santos, que dá o Nick Wobstadt, quer dizer, que significa que o livro não tem nenhum problema, o livro está de acordo com o que a igreja pensa. Dom Tarcísio Scaramuzza, ele, quando pegou o original, eu fui lá, em abril, e em maio eu entreguei o original para ele. 200 páginas. Ele olhou e disse: isso aqui é mais um milagre de Teresa. O título o segundo. O título é o terceiro, né? Porque para fazer, para ser beatificado tem que ter um milagre, para ser canonizado tem que ter um milagre. Ela foi beatificada em 2003 por João Paulo II. E o milagre foi onde, na beatificação? Foi na Índia, não é? E engraçado, ela é uma santa já tão popular, né? Mesmo antes de ser... Dá uma impressão de que já é... E tudo indicava que a canonização dela seria... rápida. Muito rápida. Aí passou 2003, 2004, 2005 o Papa João Paulo II. Mas o que faltou? Milagre? Milagre não vinha. Não, mas não é qualquer milagre. Como ela é uma santa que é uma santa de cidadania universal... Então precisava aquilo que o postulador da causa, o Padre Brian, chama de um fato forte e sólido. Não podia ter nenhuma dúvida que realmente aquilo era uma intervenção divina. E ele aconteceu no Brasil? Em Santos. Como é que foi essa história? Então, aí aconteceu o seguinte, deixa eu contar um pouquinho a história, mas depois o pessoal vai ler o livro, né? Claro. Tá tudo contado tintim por tintim. Mas faz o spoiler para nós. Muito bem. Aí aconteceu o seguinte, o editor me fez essa provocação que eu estava falando no bloco anterior. Padre Joãozinho, nós queremos que você escreva sobre isso. Aí eu pesquisei a vida dela, está ali no primeiro capítulo, aquilo que a gente conversou no bloco anterior, que eu falei de 1946, a experiência dela do Tenho Sede, aquele negócio todo, como ela virou uma freira da rua,
E tudo está no primeiro capítulo. Em 79 ela recebe o Prêmio Nobel da Paz, e enfim. E morreu em 1997. Grande amiga de João Paulo II. Detalhe, a Madre Teresa de Calcutá não era lá muito amiga de exigir um milagre para a canonização. Mas logo aconteceu um milagre, depois da morte dela, e em 2003, veja, 97 ela morreu, 6 anos depois foi declarada beata. Uma beatificação muito rápida. João Paulo II não demorou, mas ele também morreu, em 2005. Quando chegou em 2007, descobriram todas as cartas que falavam dessa aridez dela. Não de uma crise de fé. O padre Raniero Cantalamessa costuma dizer que ela não tinha crise de fé, ela tinha prova na fé. Ela era provada na fé. E provava a fé pela caridade. Aquilo que você leu no início desse programa, da carta de Tiago, né? Eu te mostro a minha fé com as minhas obras. É o que ela fazia. Ela mostrava a fé, a sua fé de penumbra, com a solidariedade com os pobres. Então, ela foi beatificada em 2003. João Paulo II também morreu em 2005. Mas eles tiveram uma história interessante. Um dia ela chegou na missa, de manhã, tá narrado no livro isso, e ela diz o seguinte: nós precisamos de um santo para os leprosos. Aí o Papa riu, né? Disse: bom dia, irmã. Porque ela tinha trânsito tranquilo no Vaticano. Ela entrava, passava pela guarda e ia até a capela privada do Papa João Paulo II. Ela era amigos. E às vezes ela levava quem ela queria. Criava uma confusãozinha ali no Vaticano. E ela ia apressadinha, né? Baixinho, 1,50 m ela tinha. Chegou lá, o Papa disse: irmã, vamos celebrar a missa. Amanhã, o nosso cardeal da Congregação para as Causas dos Santos vai até sua casa. O cardeal baixinho que nem ela chegou no dia seguinte, 6h30 da manhã. Bateu na casa dela e disse: o Papa me mandou aqui. Aí ela disse: nós precisamos de um santo para os leprosos. Ela estava abrindo em Calcutá uma obra de acolhida de leprosos. E não achou santo para colocar o nome da casa. E aí o cardeal disse: irmã, você deve estar pensando em alguém. Ela falou: o padre Damião. Ah, o Damião de Molokai, muito santo. Só tem um detalhe, ele nunca fez milagre. Ela pegou a Bíblia, abriu e disse: tá aqui, Evangelho de João: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Ele deu a vida, morreu com lepra, lá no Havaí, na ilha de Molokai, a ilha maldita. Então, vamos fazer ele santo. Aí o bispo disse: irmã, fazem 400 anos que a igreja pede um milagre para atestar a santidade. A senhora acha que a gente vai mudar uma tradição de 400 anos da igreja? Aí a Madre Teresa olhou para ele e disse: 400 anos? Já não está na hora de mudar? Insistente a freira, né? Aí a leitura que ela fez perfeita, né? Mas o cardeal era muito esperto. Ele olhou para ela e disse assim: irmã, seja sincera comigo. O que a senhora acha que é mais fácil? Convencer Deus ou convencer um bispo? Ela olhou para ele e disse assim: é mais fácil convencer Deus, porque os bispos são difíceis de a gente convencer. Bispo, padre. Ele falou: então por que a senhora não pede para Deus? Para ele dar um milagre para o santo Damião? Ela disse: o senhor tem razão. Venceu a Madre Teresa, que era difícil. Ela era teimosa, né? Bom, ela era prática, né? Prática. Resultado, Fábio, a história vai longe, mas alguns anos depois, o Papa João Paulo II canonizou São Damião de Molokai, e ele se tornou o patrono dos leprosos. E ela era viva ainda? Não? Ela era viva, e ela estava lá. Só que daí ela foi para o céu, 97. Em 2005 foi o João Paulo II, e ela não era canonizada. Certamente os dois conversaram lá, né? Eu não sei se aquele cardeal faleceu também, e foram continuar o debate do milagre lá no céu, né? E para ela, a canonização dela, não aconteceu milagre, né? E em 2008, aí que vem um fato interessante, aconteceu lá em Santos a cura de um sujeito que tinha hidrocefalia, quase 8 abscessos no cérebro, agravado por hidrocefalia obstrutiva.
Então, um médico chamado o Dr. João Luiz Cabral Júnior, eu falo o nome dele porque ele me autoriza a falar, está no livro, tudo isso que eu estou falando está no livro, com detalhes. Eu entrevistei esse pessoal, fui lá, né, atestei em loco. O Dr. João, que não é um cristão, pelo contrário, ele professa a crença na bruxaria de Wicca, mas é um médico, um neurocirurgião, estava atendendo o enfermo, né, que estava ali morrendo em coma, né, tinha recentemente casado há um mês atrás, antes, isso em 2008, e chega para a esposa e diz: olha, seu marido está com 8 abscessos, é praticamente impossível reverter o quadro, só que tem um agravante, agora começou a aumentar a quantidade de líquido no cérebro, e isso vai provocar uma compressão das veias, e ele pode morrer a qualquer instante. Ela já rezava para Madre Teresa. O padre da paróquia, que chama Padre Elmiran, e tem as missionárias da caridade lá em Santos, divulgavam essa devoção a Madre Teresa de Calcutá, que tem a oração, tem a relíquia, tudo isso está no livro. A oração, inclusive, está no livro. E o Padre Elmiran tinha entregue o santinho com a oração e a relíquia para ela, e ela rezava lá no hospital pelo seu marido. Mas o médico disse: não tem mais chance. E agora, a única solução é introduzir um catéter no cérebro para drenar o líquido. Tudo bem, dia 9 de dezembro de 2008, levaram ele para o centro cirúrgico, ali pelas 6 da tarde, já em coma, pronto para morrer, né? Procedimento limítrofe, e o anestesista ali: vamos então fazer a cirurgia. Cadê o catéter? A enfermeira não estava. Isso acontece num procedimento, mas tinha que apressar, a morte estava chegando. Então o médico disse o seguinte: eu sei onde tem o catéter, eu vou lá buscar. Se desparamentou, foi 20 minutos mais ou menos, ele voltou com o catéter na mão, pronto para ordenar anestesia e começar a fazer a cirurgia de altíssimo risco. Ele me disse que era 90% de risco, né? Ou tudo ou nada. Naquele momento o doente abriu os olhos. A esposa, a família, a igreja, a paróquia, o Padre Elmiran, todo mundo estava rezando para Madre Teresa. O doente abriu os olhos, olhou para o médico e disse: onde é que eu estou? Isso aqui é um centro cirúrgico? O médico olhou para ele, não entendendo o que estava acontecendo. É um centro cirúrgico, mas nós não vamos fazer cirurgia já. Vamos esperar um pouquinho. Estava em coma, Fábio. Ele antes tinha feito uma tomografia. 24 horas depois ele fez outra tomografia. A água sumiu. O líquido, a hidrocefalia desapareceu praticamente toda. Ele não fez nunca, a cirurgia nunca aconteceu, né? Ele continuou tratando de maneira convencional. Desapareceram todos os abscessos, né? Ele ainda teve uma vida normal, tem 2 filhos, vive uma família feliz, né? Está vivo ainda. Está vivo, vai estar na canonização da Madre Teresa de Calcutá, ele, a esposa, os filhos, que coisa, o Padre Elmiran e o médico que é bruxo, né? Mas deve gostar da Teresa agora. Ele tem uma admiração. É toda uma história com esse. Aí eu peço licença para quem nos ouve para não contar, claro, a história da minha história com o Dr. João, mas ela está no livro, né? Porque como padre e como teólogo, eu sei que milagre significa maravilha, é o que nos deixa maravilhados. Então é uma ação de Deus, segundo Santo Tomás de Aquino. O milagre é uma ação de Deus que ultrapassa a natureza, que excede a natureza. Se eu empurrar esse livro aqui, Fábio, ele vai andar um pouquinho. Isso é natural, é a lei da ação e reação. Mas se eu empurrar um pouquinho assim, e ele for até ali e voltar, isso excedeu a natureza, não dá para esperar. Um remédio tem também uma reação esperada pela medicina, conhecida pela química. Então a igreja consultou vários médicos, eu entrevistei todos. Um deles, por exemplo, é conhecido nosso aqui da Canção Nova, é o Dr. Nasser, do Rio de Janeiro, que tem livro pela Canção Nova, né? Conheço o Dr. Nasser. Ele foi uma das pessoas, porque como ele é neurocirurgião, ele foi uma das pessoas que analisou toda a documentação.
Só que detalhe, isso aconteceu em 2008. E a igreja olhou para esse fato em 2014. E aí perguntou para as irmãs assim, tem documento? E as irmãs começaram a ir falar com o Dr. João Cabral, não é? E ele não tinha interesse nenhum nisso, não era... Por que agora umas freiras vêm me procurar um caso 7 anos depois? E aí tem toda uma história, por que ele decide arrumar que para mim é um outro milagre. O último capítulo é Milagre gera milagres. Então acontece também um milagre na vida do Padre Almirão, um milagre na vida da esposa, dos filhos, do médico, do Dr. João, dos outros médicos também. Em 2015 teve um tribunal do Vaticano em Santos para testar o milagre. Entrevistaram lá uma médica, doutora em cirurgia bariátrica, uma referência em Santos, doutora Mônica, um outro neurocirurgião chamado o Dr. Marcos. Esses todos foram entrevistados, eu entrevistei todos, né? E depois tiramos as entrevistas, colocamos sobre a forma literária e aparece então diante de nós assim o fato maravilhoso, o milagre. Só que aquele médico que viu, para ele esse milagre não é um fato extraordinário, porque ele é um bruxo, ele é da Wicca, né? Então eu, como padre, quero convencê-lo do fato maravilhoso. E aí que vem toda a minha conversa, vem o segundo milagre, o milagre dentro do milagre. E por isso que você disse que ele fez tão bem também, né? Essa oportunidade. Acho que é um milagre também na minha vida. E eu olho para o livro e não acredito que esse livro saiu. Para quem começou a tomar contato com toda essa realidade em março, né? Nós estamos em agosto. Daqui a pouco a canonização acontece dia 4 de setembro. Você Ela vai? Faleceu bem que eu gostaria. Eu não vou porque a nossa congregação tem aí a capítulo provincial. Eu sou primeiro conselheiro, vice-provincial, não posso, né? Depois disso eu tenho que ir 2 vezes a Roma ainda esse ano, né? Então eu cumpri minha missão. Acho que o meu serviço ao fato é escrever essa biografia de um fato maravilhoso, que se resume naquilo que o Tribunal Eclesiástico, quando termina uma pesquisa de autenticidade do milagre, vai-se para a capela e reza o Magnificat, que é: o Senhor fez em mim maravilhas, santo é seu nome. Quando acontece um milagre na vida da gente, o efeito é dizer isso: o Senhor fez em mim maravilhas. E tem milagre grande como esse. Caramba, uma pessoa já praticamente morta acorda diante do médico, e aí todos os médicos é impressionante, Fábio, todos os médicos quando pegam assim, quando se conta a história, eles dizem: não, isso é um antibiótico, não, isso aí é um procedimento, não, isso aí foi o catéter. Aí pega assim a primeira tomografia e a segunda tomografia, compara uma com a outra. Teve médico que começou a chorar. Ela disse: não é da mesma pessoa. Só que eu perguntei para um deles: como é que você pode me comprovar que essas 2 tomografias são da mesma pessoa? Eles disseram assim: padre, se você tiver 2 fotos da sua mãe, você sabe que é a mesma pessoa? Sei. Pois é. Na arcada dentária, qualquer dentista que pega uma radiografia da arcada dentária conhece a pessoa. Há quem olhe para a impressão digital e aquilo para ele é um rosto. Se eu vejo o Fábio de Mello aqui, Fábio de Mello ali, eu sei que é o Fábio de Mello, ele não tem irmão gêmeo, né? Então eles dizem: cérebro é a mesma coisa, né? Tem uma identidade, tem uma identidade, é da mesma pessoa e está datado. Outro milagre é que 7 anos depois se preservou toda a documentação, todo o prontuário, tudo no Brasil, né? Então a Congregação para as Causas dos Santos... E isso foi esse médico que ajudou a recuperar. Ele ajudou a documentação. Com a autorização do paciente. E então tudo isso foi para Roma. Fizeram uma primeira vistoria com médicos norte-americanos, médicos italianos. A comissão oficial do Vaticano disse: aqui aconteceu um fato maravilhoso, mas tem que entrevistar as pessoas. Então, até junho de 2015, o Dr. Nasser, do Rio de Janeiro, fez mais uma análise e fez a análise do doente.
Porque o milagre não pode ser apenas uma cura, tem que ser uma cura instantânea e duradoura. Não pode ser curado aos pouquinhos, né? Rezei durante 3 anos e foi curado. Não, rezei naquela hora grave, foi curado instantaneamente e duradouro. Não é que depois voltou a morrer. Por isso que a igreja quase não aceita como milagre câncer. Porque atesta o milagre, foi completamente curado, depois de 2 anos volta e daí? Como é que ficou o milagre? Não teve... Mas o doente foi curado em 2008, nós estamos em 2016. Teve filhos, que ele nem podia. Os médicos diziam que ele não poderia por causa de toda uma antibiótico-terapia a que ele estava submetido. Enfim, o Dr. Nasser fez a pesquisa, atestou, depois os 2 médicos de Santos, o tribunal, entrevistaram todo mundo e no final levaram isso ainda para a comissão dos médicos, onde tem até médico ateu no Vaticano, e depois para a comissão de teólogos para fazer a ligação entre o fato clínico e a intercessão, para ver se realmente tem ligação entre Madre Teresa e aquele fato. E claro, ali estava claríssimo. Ô João, que interessante, né? E que bonito para nós brasileiros termos essa participação no milagre de Teresa, né? Você vê que já é a 2ª vez, porque em Santos já teve o milagre de Santa Baquita, né? E agora o 2º milagre. Da canonização de Santa Baquita foi em Santos. E o milagre de Teresa em Santos. Eu perguntei pro promotor de justiça, que é o antigo advogado do diabo, né? Foi a pessoa que abriu as portas para quase tudo isso lá na diocese, autorizado pelo bispo, né? Que é o padre Caetano Ritz, é um canonista. Ele foi nomeado como advogado do diabo. O advogado do diabo tem que provar que não foi milagre. Que não foi milagre. É a dinâmica própria que a igreja coloca. Tem que ter o amigo da onça ali, né? O advogado do diabo. Vai provar que não foi nada disso que aconteceu. E daí o padre Caetano, ele abriu as portas e eu entrevisto ele aqui no livro. Aliás, quando chego a Santos, a primeira pessoa que eu entrevistei foi ele, né? E aí eu perguntei para ele: Padre Caetano, qual é a pessoa que eu devo entrevistar que vai me dizer exatamente o que aconteceu? Ele falou: olha, tem que ser o Dr. João Cabral. Mas é difícil falar com ele. E ele também abriu as portas. Então eu conversei com o Dr. João Cabral, com a doutora Mônica, com o Dr. Marcos, com todo mundo, né? Foi um milagre dentro. E como é que o Dr. Cabral hoje compreende essa participação dele numa decisão tão importante da igreja, em fazer santo uma mulher que já gozava do carinho e do reconhecimento público? Ele sabe da importância disso? Sim. Dr. João Cabral é filho de um padre. É de tirar o fôlego, não é, Fábio? Que coisa. A história é de deixar a gente suspensa. Um padre português chamado Cabral, que depois de 500 anos Cabral volta para o Brasil, descobre de novo essa nação. Cabral ia para a Índia, não é? E aí a Madre Teresa da Índia vem para Santos, onde tem o primeiro hospital da América Latina, onde tinha um porto dos escravos. Que coisa, né? A matriz cultural do Brasil é o tráfico de pessoas. E ali naquele lugar onde era o porto dos escravos, onde nasceu o Brasil sacana, do jeitinho, ali se torna Porto dos Milagres. Ali aconteceu o milagre de Teresa. Aconteceu também o milagre de Baquita. Eu falei para o Padre Caetano assim, ele é muito engraçado. Falei: padre, então Santos é a terra dos santos? Ele me respondeu: e dos santos. Do time de futebol. Mas é isso, né? Mas o médico tem essa compreensão? Como é que ele encarou tudo isso? No último capítulo, eu volto para conversar com ele. Conversamos mais 3 horas. E aí ele me contou, né, por que ele resolveu abrir o cofre, né? Mas esse outro milagre eu acho que eu vou deixar para quem lê o livro. Deixamos para quem lê o livro. O fato é que nós temos agora a oportunidade de conhecer esse milagre. A canonização já vai ser essa semana, no domingo, não é isso? Exatamente. Oportunidade que a gente tem de tomar conhecimento do fato. Dá tempo ainda. Procura uma livraria aí
para você saber exatamente qual é o motivo. Como estava dizendo anteriormente, a gente fica muito feliz por saber que foi em nossa terra que Teresa teve esse milagre que a elevará à glória dos altares. A gente fica muito feliz. Padre, parabéns pela iniciativa, importante demais, né? Ter a oportunidade de mostrar, a partir do seu estudo, da sua dedicação. A oração que foi feita... Já está em todas as livrarias? Já. Todas as livrarias do Brasil. A oração está na lombada, a mesma oração que foi feita. É a oração do milagre. A oração do milagre. Quer lê-la aí para nós? Ah, maravilhoso, né? Quem está em casa pode rezar também. Quem sabe não tem alguém ali que precise desse milagre neste momento. Bem-aventurada Teresa de Calcutá, tu permitiste ao sedento amor de Jesus na cruz tornar-se uma chama viva dentro de ti. Chegaste a ser luz do seu amor para todos. Obtém do coração de Jesus esta graça que te pedimos agora. Ensina-me a deixar Jesus penetrar e possuir todo o meu ser, tão completamente que a minha vida possa também irradiar a sua luz e o seu amor para os outros. Amém. Amém. Muito obrigado, Padre. Uma honra sempre tê-lo aqui conosco. Alegria, Fábio. Podia conceder-nos a graça da bênção final, pedindo também as graças de Teresa sobre nós, né? Aproveitar que nós já estamos envolvidos pela mística de Teresa, pedir a Deus também a graça de ter um coração que nos mova na direção dos necessitados e que a gente possa praticar a nossa fé de maneira muito concreta através do amor dos que precisam de nós. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, volte para nós a sua face sorridente e nos dê a paz, mas também a inquietude para ir em socorro daqueles que estão com fome ou com sede, com algum tipo de carência espiritual ou material. Por intercessão de Santa Teresa de Calcutá, abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem, se Deus quiser, estaremos de volta com o programa Direção Espiritual.